50 dias rumo a Pentecostes. E nós que temos sede de Deus, que temos sede do Espírito Santo, estamos fazendo esse caminho, pedindo ao Senhor que, assim como a corça suspira pelas águas, a nossa alma suspira por Ti, Espírito de Deus. Que você seja plenificado do Espírito Santo nesses dias que faltam agora. Faltam 29 dias, 28, para o Pentecostes. Que você persevere comigo até lá, irmão. Bom, vamos às leituras de hoje. Hoje, a primeira leitura é de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, do versículo 1 ao 18. Atos 11, de 1 a 18. Ó enche-me, Espírito. Ó enche-me, Espírito de Deus. Amém, amém. Que seja assim para nós, para mim, para você, para sua casa. Bom, vamos lá então. Primeiro, antes da gente ler essa primeira leitura, vamos entender o que aconteceu até aqui. São Pedro tinha realizado a ressurreição de uma mulher em uma outra cidade. Em um determinado momento ele estava em êxtase quando baixou do céu como que um grande lençol contendo vários tipos de alimentos. E entre os judeus haviam alimentos que eram proibidos e alimentos que eram permitidos. Era um costume religioso. E aí era proibido comer alimentos que os pagãos comiam. Era proibido até o judeu entrar na casa de um pagão. Se entrar na casa do pagão, ele ficaria contaminado pelas coisas espirituais da casa do pagão. Não podia nem entrar na casa e muito menos comer alguma coisa que tenha naquela casa. Pedro teve essa espécie de sonho em êxtase por 3 vezes. Quando ele acordou, chegaram 3 emissários dos pagãos chamando Pedro. E ele viu ali. E o Espírito Santo disse para ele: acompanhe esses 3. Então foram 3 vezes, 3 visões. Depois vieram 3 pessoas procurá-lo. Então ele viu ali o sinal de Deus. E ele foi com aqueles 3 homens. E era na casa de um pagão, um homem chamado Cornélio. E aí tudo que era proibido ao judeu fazer, esse cristão Pedro fez. Ele entrou na casa, ele comeu os alimentos que tem ali, lembrando aquilo que Jesus disse: quando entrares numa casa, comei tudo que se vos for servido. Isso para os judeus era absurdo, né? Então, depois que Pedro fez tudo isso, aquele homem converteu-se, aceitou Jesus, ele e a família dele. E teve algo mais impressionante ainda, porque enquanto Pedro estava pregando para eles, para os pagãos ali, o Espírito Santo desceu sobre os pagãos. E aqui em Atos 10, 45 ou 46, não me lembro com certeza aqui, deixa eu ver. 45. Diz assim: os fiéis da circuncisão, ou seja, os que eram judeus, cristãos que vieram do judaísmo, né? Os fiéis que vieram da circuncisão profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre pagãos. E como que eles viram que o Espírito Santo desceu sobre o pagão? Porque o Espírito é invisível. Então houve um sinal, houve uma manifestação do Espírito. E os carismas, você sabe, são manifestações do Espírito. No versículo 46 diz assim: pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. 2 sinais: glorificar a Deus e falar em outras línguas. Carismas do Espírito Santo. E aí eles falam: nossa, eles receberam o Espírito Santo como nós. Bom, se já receberam até o Espírito Santo, quem impede que esses ex-pagãos sejam batizados? Porque aí, a partir do batismo, eles não são mais pagãos. Eles são membros do corpo de Cristo, se tornam cristãos. Muito bem. Acontecido isso, chegou a notícia em Jerusalém de que Pedro tinha entrado em casa de pagão, que Pedro tinha comido na casa de pagão, que ele tinha batizado pagãos. E aí pediram explicações de Pedro. Como que é? Esse pessoal nem se tornou judeu, nem fez a circuncisão e foram batizados? Você vai ter que ter uma boa explicação para isso. Então esse é o capítulo de hoje. Pedro vai dar a explicação por que ele batizou pagão, por que ele entrou na casa de pagão, por que ele comeu na casa de pagão. E para dizer para eles: não são mais pagãos, são um dos nossos, são cristãos agora. Eles não precisaram fazer a circuncisão. O que é a circuncisão? Era uma espécie de batismo para os judeus. E a circuncisão era uma intervenção cirúrgica nos meninos
E eles fazem uma pequena cisão na pele que recobre a ponta do pênis. Você imagine, você chegava para um pagão e falava, você vai virar cristão? Primeiro tem que fazer a circuncisão. E aí dava um problemão. Os pagãos falaram, olha, até quero ser cristão, mas esse negócio de cortar aí não, né? Então criou um problema muito grande essa história de quererem obrigar todos os que queriam ser cristão a fazer circuncisão, a se tornar judeu primeiro. E essa vai ser a grande discussão daqui para frente, o que causou o primeiro concílio da história, o Concílio de Jerusalém. Mas isso vamos ver nos capítulos próximos. Vamos à leitura de hoje então, feita essa introdução. Pedro vai ser cobrado porque ele fez isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a primeira leitura. Os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus, que é bom. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que sempre foram judeus, né? Os fiéis da circuncisão repreenderam a Pedro. Por que entraste na casa de incircuncisos? Primeiro erro, na cabeça deles, né? E comeste com ele. Segundo erro, entrou e ainda comeu o que tinha lá. Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo, agora Pedro vai contar toda a história. Eu estava orando na cidade de Jope e, arrebatado em espírito, tive uma visão. Uma coisa, à maneira de uma grande toalha presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim. Olhei atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Lembre que alguns animais eram proibidos de serem alimentos pelos judeus. E Pedro viu todos aqui. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse, de modo nenhum, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. E outra vez falou a voz do céu, o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu por 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse, olha só como que ele é conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também 6 irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Era uma coisa proibida. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si que lhe dissera, envie alguém a Jope e chama Simão que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá palavras pelas quais serás salvo. Olha o que é a Bíblia. Palavras pelas quais serás salvo. Esta é a palavra de Deus. Então, ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo. E toda a tua casa será salvo, tu e tua família. Aqui. A salvação tua e da tua família estão aqui nessas palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, os pagãos. Como no princípio descera também sobre nós. Olha só o que Pedro diz. Assim como desceu sobre nós, desceu sobre eles. Assim como ele desceu em Pentecostes, lá no cenáculo, desceu sobre eles. É isso que ele está dizendo aqui. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor, quando disse, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Veja bem, há uma diferença, não é com o Espírito Santo, batizados no Espírito Santo. É ser mergulhado dentro das águas do Espírito. Sereis batizados no Espírito Santo. Ele se lembrou dessas palavras de Jesus. Pois, se Deus lhes deu a mesma graça que a nós, Deus deu aos pagãos, que cremos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito eu me oporia a Deus? Foi Deus quem batizou eles no Espírito. Eu vou ser contra? E aí Pedro, quando
viu que eles tinham sido batizados no Espírito, falou: agora o que impede que sejam batizados em nome de Jesus? E mandou que todos fossem batizados em água, em nome de Jesus. Versículo 18. Depois de terem ouvido essas palavras de Pedro, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Concedeu o arrependimento que conduz à vida. Irmãos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, é esse arrependimento que conduz à vida eterna. É o arrependimento que faz isso. Aqueles homens tinham sede de Deus. Aqueles homens queriam o Espírito. Eles tinham sede do Espírito e foram saciados. Porque eles não só beberam do Espírito, eles mergulharam. Eles foram batizados no Espírito Santo por Deus. Depois foram batizados nas águas pelos apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, vamos agora ao Salmo de hoje. É o Salmo 40, com o qual nós começamos esse vídeo. Porque com a música que nós iniciamos esse vídeo. Assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma. A corça é o antílope, né, que vive nos desertos. Então esse antílope, durante o dia, ele fica cheirando o vento para ver onde que tem água, né? O vento traz o cheiro da água. Então, assim como a corça suspira pelas águas, por ti suspira a minha alma, Espírito de Deus. E esse é o Salmo 41, que nós cantamos muitas vezes, né? Olha só, diz assim: a minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Assim como a corça suspira pelas águas correntes, suspira igualmente a minha alma por vós, ó meu Deus. A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver a face de Deus? Enviai vossa luz, vossa verdade, elas serão o meu guia, que me levem ao vosso monte santo até a vossa morada. Então irei aos altares do Senhor, Deus da minha alegria. Vosso louvor cantarei ao som da harpa, meu Senhor e meu Deus. Então vamos cantar o louvor ao Senhor. Assim como a corça suspira pelas águas, oh Senhor, a minha alma suspira por ti. É assim, Senhor, do mesmo jeito. Assim suspira a minha alma. Espírito de Deus. Levante sua mão, irmão, e pede: enche-me, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito. Oh, enche-me, Espírito de Deus. Enche-me. Enche-me. Enche-me, Espírito. Aleluia! Que bom que Deus nos dá o Espírito, né, irmãos? Bom, vamos ao Evangelho. Vamos ao Evangelho, senão o nosso vídeo vai ficar muito longo hoje. Evangelho de hoje é o Evangelho de João 10, de 1 a 10. Continuando sobre o bom pastor, agora Jesus fala que ele é a porta. E as ovelhas, quando passam por essa porta, que é Jesus, tanto entrarão quanto sairão e encontrarão pastagem. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pelo redil das ovelhas, pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Que bom que Jesus nos conhece pelo nome. Isso é intimidade. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho. Antes fogem deles, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim
São ladrões, assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, tu nos conheces pelo nome, Senhor, e és a porta. A tua palavra é a porta, a tua palavra é a luz. A tua palavra nos traz o Espírito Santo. Abençoai-nos, Senhor, nesta segunda-feira, para que nessa missa de hoje possamos beber das águas do Espírito. Isso nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora. Irmãos, estivemos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma segunda-feira santa e abençoada e cheia do Espírito de Deus. Deus abençoe.